Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Esta é mais uma mensagem que vai fazer parte da série Prisões. E o título provavelmente possa ser Prisioneiros da Vaidade ou algo semelhante. O título na minha Bíblia diz Vaidade de todas as coisas terrestres. Palavras do pregador filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. É tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto, que ninguém pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto, é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu fui o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Disse eu no meu coração: ora, vem e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido. Da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei nele árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com ele o bosque em que reverdenciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi de cantoras e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda sorte, engrandeci-me e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram meus olhos não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho,
e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvários e da doidice, porque que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração. Como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu a sabedoria. Então disse o meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe que será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles o afligir. Tudo fez formoso a seu tempo. Também fez o mundo no coração deles, em que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio ao fim. E já tenho conhecido que não há coisa melhor
para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Só até aqui. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa porção da tua palavra. Te peço, ó Pai, e mais uma vez, meu Senhor, tu venha manifestar o teu favor. Reconheço a minha limitação, a minha dependência de ti. Senhor, sem ti nada podemos fazer. É das tuas mãos que vem o nosso alimento. Fala conosco mais uma vez. Te pedimos em nome de Jesus. E que todo mal, toda inquietação, toda obstrução, todo levante do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Peço aos amados que se assentem. Vaidade. Tudo é vaidade. Às vezes eu fico observando, por que há crentes que vencem a carne, há crentes que não. Por que há crentes que estão no Evangelho e cada dia melhoram? A cada dia se tornam pessoas mais agradáveis, dominam mais o seu ego, crescem espiritualmente. Eu não falo crescer, que a gente acha que crescer espiritualmente é deixar de ser obreiro para ser diácono, deixar de ser diácono para ser presbítero. Eu falo crescer. Crescer de tal forma que quando o marido não é crente e a esposa é crente, o marido olha para ela e fala: eu não sou crente não, mas a minha esposa é uma mulher de Deus. Quando a esposa é crente, não é crente, o marido é crente, ela diz: eu não sou crente não, mas o meu esposo é um homem de Deus. Ela vê nele um homem de Deus. Por que hoje em dia a gente vê pouco disso? Por que a gente vê tantas pessoas que se acomodam? Vamos observar que a palavra fala que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito. Se o reino dos céus é alegria e paz, por que tem pessoas que às vezes entram onde eu trabalho, às vezes eu estou atendendo a pessoa e às vezes é evangélica, e é reclamação quando senta da cadeira e quando sai. Tudo está ruim. Tudo está ruim. A igreja dele, ele não consegue agradecer, ele não consegue ser grato, ter gratidão de falar assim: o Brasil pode estar como está, mas tem lugar pior. O Brasil pode estar como está, mas eu sinto a alegria do Espírito Santo. João escreveu lá nas suas cartas dessa forma: estas coisas vos escrevi para que o vosso gozo se cumpra. Nas epístolas de João está escrito dessa forma. Isso quer dizer o quê, irmãos? A palavra foi escrita para que nós estejamos alegres. Pessoas que às vezes estão angustiadas, irritadas, não conseguem louvar. Pessoas que passam o dia inteiro, irmãos. Você não precisa ser cantor para durante o dia você exaltar o Senhor sozinho, ou colocar um louvor. Não, é o dia inteiro. E qualquer coisa é capaz de irritar. Qualquer coisa tira do sério. Até um mosquito, um pernilongo que morder, já é capaz de tirar a paz dessa pessoa. Se a palavra fala que Deus nos deu espírito de fortaleza e de moderação, de domínio próprio. Por que nós vemos pessoas dessa forma? Porque se convir que choca com a palavra. O fruto do Espírito é gozo, paz, mansidão. Pessoas que são muito sábias, sabe? E fala que é muito sábio, que tem isso e aquilo. Aí você vai na palavra, a palavra fala assim, olha o que fala lá em Tiago sobre sabedoria. Se alguém se tem por sábio e entendido, refreia a sua língua. Depois ele vai dizer:
Se alguém é sábio, mostre a sua sabedoria em obras de mansidão e sabedoria. É Bíblia, irmão. E como que pode as pessoas estão em Cristo e não têm mansidão? Ou então, a palavra fala, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Entende? Por que será que às vezes pessoas estão na igreja e não mudam? E algumas passam anos e se o filho olha para o pai e não é crente, fala, eu não quero ser crente, porque para ser crente assim eu não vou querer. Que para os nossos filhos, o maior evangelho que a gente prega não é o que a gente fala. É aquilo que Paulo falou, a nossa vida é uma carta lida. Aí o pai se converte e o filho não. Mas o filho olha para o pai e fala assim, engraçado, né? Eu só vi o papai alegre assim quando ele tomava os Beer Night. Agora o papai está o tempo todo de careta e só anda feliz. O filho não vai ter jeito, irmão, eu quero conhecer. O filho olha para o pai e fala assim, engraçado, quando o papai ficava desempregado, ele amassava as panelas, ele brigava com a mamãe. Agora, que coisa mais engraçada, o papai está duro que nem um coco, e está ali cantando, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. O menino fala assim, primeiro convite que o pai faz, meu filho, eu queria te convidar, tu sabe que agora eu estou naquela igrejinha ali, vai ter um culto lá especial, tu quer ir na minha? Prontamente o filho quer ir. Porque o maior evangelho para ser pregado, o pai já pregou com a sua vida. Por que às vezes isso não acontece? E um dos motivos, dos maiores motivos, se chama a palavra vaidade. Se observarmos em tudo que nós lemos, que abordou aqui, sabemos que foi Salomão que escreveu isso aqui, é a vaidade. Sabe o que é o ponto, sabe o que é o problema do evangelho? De algumas pessoas que vêm para o evangelho, o evangelho não tem problema nenhum, né? Tropecei na palavra. É que algumas pessoas estão no evangelho e acham que estar em Cristo é estar membrado numa igreja, é fazer parte de uma igreja só, mas não entender que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Não é no domingo só, não, é a cada dia. E que impede a nossa comunhão com Deus? É justamente a vaidade. É justamente a vaidade. Algum tipo de vaidade. Então nós vamos ver lá em Isaías, a nossa âncora Eclesiastes. Observa o que Isaías fala. O capítulo todo vale a pena você ler, mas a gente não vai ler, porque a gente já lemos bastante. Observa uma coisa interessante que Isaías vai dizer em Isaías 5, versículo 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse cordas de carro. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse cordas de carro. Esse versículo todo aqui, ele está falando da parábola da vinha. Para quem está vindo do discipulado, sabe que nós somos uma vinha com Cristo, uma videira, não é? Eu sou a videira e vós as varas. Vale a pena por você ler do início, você vai ver que a palavra fala assim, eu plantei você como vinha, mas você se tornou uma vinha brava. E aqui ele fecha assim. Vale a pena chamar atenção ainda no capítulo 5 de Isaías, no 8.
Só 8 só. Ai dos que ajuntam a casa, ai dos que ajuntam casa a casa e reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores da terra. Vaidade de possuir é uma das vaidades que mais acontece. Voltemos para Eclesiastes. Por que muitas pessoas às vezes andam irritadas? Número 1, irmãos, excesso de trabalho. Pessoas que trabalham tanto e dormem tão pouco, pela vaidade de construir aquela casa. Não há problema que você queira construir aquela casa. Mas quando você se escraviza e não tem tempo para dormir, para conviver com a sua família, em função de algo que você poderia ficar, isso é vaidade. Isto é aflição de espírito. E há hoje em dia pessoas no Evangelho vivendo dessa forma. Olha, se você é homem de Deus, tu tem que ter uma mansão. E o cara entra nisso, não há problema nenhum que você queira ter uma casa bonita. Mas quando você trabalha, come pão de dores, e é o que fala no livro de Salmos, inútil ao homem trabalhar demais, comer o pão de dores. Sabe comer pão de dores, irmão? É quando você come tão cansado, tão exausto de trabalho, que não sente nem o sabor do que você come. E tem crente assim. Por causa dessa maldita teologia da prosperidade, alguns acham que o nível espiritual de alguém se mede pela conta bancária, por aquele que possui. Mas a palavra de Deus diz o quê? O reino dos céus não consiste na abundância do que cada um possui. Mas além da pessoa ficar cansada e irritada, porque a carne não se converte, só dormir pouco e trabalhar demais, já dá a gente irritação. Isso é natural do ser humano. Mas além disso tudo, o que mais também tira a nossa paz é que a pessoa não tem tempo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de congregar em função de uma vaidade, de comprar isso ou comprar aquilo. A pergunta é, você que tem trabalhado tanto, e não tem tido tempo de buscar a Deus, por que você tem trabalhado tanto? Até que ponto você tem trabalhado pela necessidade ou você tem trabalhado pela vaidade de ter algo que é supérfluo? Porque se eu tenho uma casa, o que Jesus falou? Paulo escreveu, né? Tendo o que comer, tendo o que vestir e o que nos cobrir, estejamos com isso satisfeitos. E Paulo ainda vai mais longe. Tudo posso daquele que me fortalece. Tanto estou preparado a ter fartura, como até mesmo a passar necessidade. Em todas as coisas estou instruído. Então, por que as pessoas agem dessa forma? Porque pela vaidade. Então, quando aqui fala, ai dos que puxam pelo pecado com cordas da iniquidade, ele está falando justamente, puxam pela iniquidade com corda da vaidade, é o camarada que trabalha demais, ora menos, não jejua, não lê a Bíblia, e como essa carne nossa não se converteu, ele começa a pecar. Aí fala assim, não, irmão, eu sou assim mesmo. Se Deus quiser, Ele vai me mudar. Não, você não é assim. Você está assim porque tu quer. Porque se pelo Espírito crucificares as obras da carne, vivereis. É Bíblia. Não existe evangelho onde não haja mesmo. Então, puxar pela iniquidade, pelo pecado, com cordas de vaidade, é a falta do entendimento que a palavra fala, da importância
de nós termos uma comunhão com Deus, e isso demanda tempo. O que mais Deus quer de nós, irmãos, é o tempo. E para Deus, o mais importante não é o que fazemos, mas é o que somos. Por isso Paulo escreveu: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O reino dos céus não consiste em circuncisão ou incircuncisão, mas em ser uma nova criatura. E o maior milagre que Jesus faz na nossa vida, não é curar um canceroso ou um paralítico, é mudar, nos fazer pessoas amáveis, nos fazer pessoas que têm paz, que o ímpio olha para a gente, e não é você que fica assim, você tem que aceitar, não. Ele fala assim, olha para você e fala assim, você é crente, né? Sou. Você é diferente. Eu acho. Eu estava te observando. Eu vi aquele dia. Aconteceu aquela coisa lá na padaria. Ai, se fosse eu, não aguentava não. Aquela mulher fez uma ignorância com você. Olha, se é comigo, eu fiquei nervosa por você. Você agiu com tanta... Qual igreja que você é? Olha só, irmão ímpio. Eu quero conhecer a tua igreja. Aí você não jogou um anzol, não. O peixe pulou dentro da rede. Esse evangelho, irmãos, é esse evangelho que o mundo está esperando. Mas por que as pessoas... Porque não entende. Quando a palavra fala que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus, entre todas as coisas que são graça, sabe uma coisa que é graça? O tempo. Deus nos deu o tempo. Bênção. Quantos queriam hoje estar aqui, ter esse tempo para vir aqui, mas estão presos numa penitenciária? Ou então, estão tão endividados que estão trabalhando demais e não podem vir. Mas quantos que têm esse tempo, mas não sabem gerenciar, estão em casa, porque não entendeu o que ele diz aqui, no 3. Tudo tem seu tempo. Tudo. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que tempo é esse agora? Eu sei que tem pessoas que não puderam vir, irmão. Uns não têm dinheiro de passagem, outros moram muito longe. Mas, então não podemos julgar, né? Às vezes. Mas há pessoas que talvez não tenham vindo hoje na igreja porque não sabem gerenciar tempo. E quando nós não sabemos gerenciar tempo, é um problema. E gerenciar tempo, ser dispenseiro da multiforme de graça de Deus. O que é o dispenseiro? Dispenseiro é um mordomo, é o que administra uma casa, as coisas, o que é para comer, o que é para limpeza, toda, né? E nós somos o mordomo de quê? Dessa casa espiritual que somos nós. Nós somos casa espiritual. E se nós não sabemos gerenciar o tempo, que é para a família, que é para o trabalho, que é para a nossa devoção diária, ou é para nós congregarmos, por isso que muitas pessoas ficam dessa forma. Porque a nossa carne não se converte. E se nós a cada dia não alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne prevalece, irmãos. Não tem jeito. Não existe uma mágica. Ninguém é batizado nas águas e virou, agora eu virei um anjo. Não virou, não. É um equívoco. E ainda tem mais. Jesus nos trouxe para a sua casa, porque Ele olhou para nós e viu que a gente era bom. Não, irmãos. Ele olhou e não viu o justo sequer. Então há uma confusão muito grande que as pessoas fazem no sentido de não entender
Porque não entendem. Estais, pois, livre, com a liberdade com que Cristo vos libertou, mas não useis desta liberdade para dar ocasião à carne. Tem gente que pensa que esse versículo de dar ocasião à carne, já sei, eu adulterar. Isso aí é o ponto final de alguém que já deu. O mesmo lugar à carne que você dá, não é de você de adulterar, ou de beber, ou de brigar. Não. A primeira ocasião à carne é quando você atende a sua carne, principalmente na vaidade. Pela vaidade de comprar algo, você vai trabalhar demais e não vai ter tempo para Deus. Quantas pessoas estão vivendo a vida dos outros, irmãos? Não, o meu irmão comprou aquela casa, comprou aquele carro, e eu sou homem de Deus, eu tenho que mostrar para ele que eu também sou próspero. Não, isso não bate, isso não tem noção, não tem sentido. Mas estão vivendo assim, dessa maneira. Se compara um com os outros, vive a vida do... não, fulano fez a faculdade de medicina, eu vou fazer também. E não entende. Negociam o seu tempo de buscar a Deus. E nunca haverá uma mudança na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, se ele não levar em conta aquilo que eu já falei anteriormente. Tome a cada dia a sua cruz. Uma palavra importante que é falada lá no Velho Testamento e ecoa no Novo: continuidade. Olha o que está escrito lá: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Continuamente. Quando na lei fala de colocar o azeite nas lâmpadas, você vai ver lá: colocar azeite nas lâmpadas para que fiquem acesas continuamente. Por isso que um dos crimes do filho de Eli é que eles não colocavam azeite nas lâmpadas. E quando Deus fala com Samuel, está lá em Juízes, você vê. E quando a lâmpada do templo ia se apagando, Deus fala com Samuel. Aquela lâmpada não podia se apagar. Trazendo a nossa vida espiritual, irmãos, isso está em quê? Tome a cada dia a sua cruz. Está lá: orai sem cessar. Orai sem cessar. Está na palavra. E o que impede isso na nossa vida? Gerenciamento de tempo. Porque na lei era tudo ali, na graça não, irmão. A graça é um pouco perigosa, porque você é muito livre na graça. Então, o pastor, nenhum pastor, você orou quantas horas por dia? Você tem... Não vai ter nenhuma igreja que o cara vai dizer: tu tem que trabalhar tantas horas, orar tantas... Não existe isso, irmãos. Mas se a gente, no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, gasta mais tempo só com diversão e não buscar ao Senhor, a vida até vem para a igreja, porque para ficar bem na foto, né? Não falta um culto, mas procura na oração da madrugada, ele não está. Por quê? É só trabalho. Então, essa pessoa, ela não terá domínio sobre a sua carne. Essa pessoa não irá crescer espiritualmente, porque não tem continuidade na oração. Não existe. Muitos crentes, às vezes, irmãos, eles ficam anos e anos na igreja. Eu fico observando, ao longo dessa minha vida dirigindo igreja, eu fico observando o crente. Tem crentes que entra na igreja, é uma topeira. Tu olha para ele assim e fala: meu Deus, é um poço de ignorância. E à medida que ele vai ter continuidade na busca, daqui a pouco, um ano você olha para aquele irmão e fala: rapaz, isso aí era igual a cobra cascavel, agora está... Porque ele vai se deixando trabalhar pelo Espírito. E tem pessoas, irmão, que passam 4, 5, 10 anos na igreja,
E é a mesma topeira. Mas sabe por quê? Uma hora ele busca muito a Deus. Outra hora ele passa um tempão sem buscar a Deus, só envolvido com trabalho. Ou quando não é trabalho, é diversão e lazer. Não, irmão, tudo bem. Diversão e lazer é importante. Você pegar a sua esposa, sua família, fazer um passeio, levar sua esposa para uma pizzaria, sem problema, tirar umas férias. Isso é sensacional. E aqui Salomão falou sobre isso. O ponto é que às vezes você faz essas coisas, mas não gasta tempo com a sua devoção. E quando nós não temos tempo para a nossa devoção diária, continuamente, porque tem pessoas que um período ora muito, outro período é só trabalho, não verá mudança. Mas quando nós fazemos isso, de alguma forma, nós estamos dizendo para Deus que não amamos Ele. Irmãos, isso não tem como. Você pode cantar: Jesus, eu te amo, abro mão dos meus, abre mão nada, primeiro são seus planos. E o engraçado é que canta: amo mão da minha vida, abrir mão da minha vida por ti. Realmente amar a Deus é o que está lá na Bíblia. Aquele que encontrou Jesus é como um homem que colecionava a pérola, encontra uma tão preciosa que vende todas as outras por conta dela. Às vezes as pessoas mentem para si mesmas. E o resultado são pessoas que vão ficando no Evangelho. Às vezes até lê a Bíblia, mas não mudam. Para ter uma noção de como continuidade está no velho e no novo, o maná que descia lá no Velho Testamento, de um dia podia guardar para o outro, irmã Neisa? Podia guardar o maná de um dia para o outro? O que acontecia? Apodrecia. Tem pessoas que estão assim, irmão. Ah, não, eu orei muito na semana passada. Não está não, irmão. Semana passada eu li a Bíblia, a metade da Bíblia semana passada. Legal, parabéns para você. Mas se nessa semana você não lê, não valeu nada. É melhor que você lesse um capítulo por dia, ou um versículo por dia na semana passada, cada dia, do que você ler a metade da Bíblia na semana passada, nessa você não lê. Isso é a palavra, irmão. É continuidade. Que você não come, não, eu tenho que orar 3 horas. Não, irmão. Eu tenho que orar 10 minutos por dia, no almoço. Mas que você ora todo dia. Eu não tenho que você, eu não consigo, e o plano de leitura, tudo bem, mas que você leia a Bíblia todo dia. Que você não jejue mas que você jejue. Irmãos, jejum é tão fácil. As pessoas acham, não, irmão, se você tem problema de comorbidade, você não pode jejuar muito, porque você acorda, vai dormir, você consagra o teu jejum ao Senhor, acorda de manhã, fica até as 9 da manhã, até as 8 da manhã em jejum, lendo a palavra, olha, já jejuou, irmão, já começa a fazer uma diferença na tua vida. Mas a vaidade, infelizmente, é o que tem destruído. Vaidade, irmãos. Vaidade possuir. Vaidade de ter. Nós vivemos numa época do consumismo. Queremos ter o celular que todo mundo tem, o carro que todo mundo tem, a roupa que todo mundo tem. Amém. Se isso que você quer não mexer no tempo de você buscar Deus, sem problema. Mas se isso que você está fazendo está mexendo no teu tempo de buscar Deus, eu tenho notícia muito triste para dizer: isto pode te destruir. E aqui ele fala, Salomão fala: o que adianta? Já vi gente que corre atrás, constrói. Aí ele fala assim, né? Aí ele morre e deixa para um outro que não trabalhou. Eu vi casos de homem que trabalhou, que queria dar vida para a família, infartou e morreu. Tudo que ele construiu ficou para o outro. A mulher dele vai ficar solteira mesmo, vai casar de novo. É isso que Salomão está falando, irmão. Ou constrói, aí morre novo, deixa tudo para os filhos. Como ele deu coisas materiais para o filho, mas não deu coisas espirituais, quando ele morre, os filhos perdem tudo, a empresa falha. Que tem gente, irmãos, que só interpreta a Bíblia pelo lado material.
A palavra fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então tem um versículo na Bíblia que diz assim: um homem de bem deixa uma boa herança para os seus filhos. Sabe o que o camarada que é avarento, ele entende disso aí? Sabe o que ele entende? Que o homem de bem tem que deixar casa, carro para o filho. Irmãos, o reino dos céus não é comida nem bebida. A maior herança que você pode deixar para o teu filho é uma herança espiritual. Isso a traça e a ferrugem não consome. Isso ninguém pode roubar do teu filho. A maior herança que mamãe deixou para mim, mamãe já dorme no Senhor, foi os ensinamentos que ela me deu, que me fizeram hoje ser o que eu sou, acima de tudo, ter paz. Porque hoje tem crente que não tem paz. Tem crente que não tem domínio próprio e acha que é normal ser assim. Não é, irmãos. Eu não estou dizendo que o crente não possa se irritar e ficar nervoso, mas tem gente que todo dia está nervoso, toda hora. Como, irmãos, que o nosso filho vai se interessar pelo Evangelho se ele não vê paz em nós, irmão? Não vai. E aqui ele fala, pessoas se preocupando em construir tanto. Irmão, quantas pessoas que estavam aí trabalhando, igual aquele testemunho que a irmã Rita colocou no grupo, né? Da mulher que não tinha tempo para Deus, e correndo, trabalhando, e não tinha tempo. Aí o filho morreu. Agora, quando o filho ficou doente, começou a buscar Deus. E depois o filho morreu. Eu achei interessante isso. Vaidade, irmãos. Vaidade, tudo é vaidade. E a paz. E destrói o filho pela vaidade. Como? Irmão, tem pai que ele tem a vaidade que o filho seja médico. E cisma que o filho tem que ser médico. Não, e o pior de tudo, cria como... Não, o filho do fulano de tal fez medicina, já é isso, e você vai envergonhar a família, e às vezes o menino não... Irmãos, nem todo mundo tem dom de estudar muito, irmão. Cada um tem um dom. Tem pessoas aí que têm uma vida financeira boa, e não tem nem um ginásio. O cara não tem dom, faz tudo, irmão. E o cara cisma que o filho vai virar médico. Se o filho não quer ser médico, ele maltrata o menino, despreza o menino. Ou a menina não, a menina também. O que é isso? Vaidade, irmão. Vaidade, aflição de espírito. Tem pai que cisma que o filho vai virar militar. Ou porque ele é militar, ou ele não é, mas acha bonito ser militar. Não, meu filho, eu quero ver você com uniforme verde oliva. Aí o menino, já vi um caso que foi assim, ele estimou que o menino tinha que ser militar. Ele tanto, que o menino entrou lá acho que é a mãe que fala. O menino sofreu tanta pressão, que o menino foi para casa quase doido. Acordava de noite e ficava marchando de noite pela casa fora. Porque não aguentou a pressão, por causa da vaidade do pai. Pessoas que têm a sua vaidade e quer transferir para o filho, e às vezes por isso destrói a vida do seu filho. Prisioneiros da vaidade. Quanta gente prisioneiro da vaidade. Pessoas, irmãos, que não entendem que o filho tem que decidir. Ele não pode querer viver a vida do filho. Ele não pode querer obrigar o filho a ser uma coisa pela vaidade de dizer, o meu filho... Aí às vezes o filho até consegue. Está lá formado em medicina, mas infeliz, tomando remédio controlado. Eu conheço pessoas que porque queria se formar na medicina. Não se formou, está trabalhando, ganhou um dinheirão. Só que está tomando remédio controlado. Crente. Espera aí. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores, irmãos. A pessoa conseguiu, mas não tem paz. Irmãos, o que adiantou, irmão, conquistar um título, um canudo, e hoje não ter paz? Vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa. Eu tinha um amigo que ele, pela vaidade de fazer uma festa de casamento bonita
Para a filha, no dia ele trabalhou tanto, porque o pobre é assim, né? Ele pode fazer um casamento de 10. Aí o que ele faz? Ele se endivida todo para fazer um casamento de 20 mil. Né? Aí ele vira salgadeiro, ele faz tudo porque ele quer fazer um casamento que seja, pô, afinal de contas, né? É a minha filha. Não, eu acho legal amar a filha, mas eu amo as minhas filhas. Eu fico até com pena de amigos meus que não têm filha, porque filha é diferente de filho. Eu amo meu filho também, mas filha, quem não tem filha não sabe, né, Raimundo, como é bom, né? É uma pegada diferente, a filha é... E elas puxam a orelha da gente também, né? Cobra é um problema, mas é muito legal. E ele, por amar a filha, ele fez aquele casamento. Olha, ele trabalhou tanto naquele casamento, que no dia do casamento ele infartou, quase que ele morre. De tanto que ele trabalhou, porque ele queria ter a vaidade. O casamento, eu não fui, mas quem foi, falou que foi top de linha. Pergunta se ela está com o marido até hoje. Já acabou o casamento. O cara quase infarta. Você imagina se ele tivesse morrido no dia do casamento da filha? E hoje ela não está com... O casamento já acabou, irmão. O casamento foi tão bom que terminou, nem um filho eles tiveram. E ela já está casada com outro, agora, e já tem um filho com outro. Vaidade. Tudo é vaidade. Pergunta! Se ele, ao invés de estar se preocupando em fazer o casamento, tivesse em oração com a filha, Deus não teria mostrado, ó, esse casamento aí, percebe? Uma maior herança que eu deixo para os nossos filhos, irmão. Claro, irmão, se eu pudesse dar muitas coisas que eu não posso dar para minha filha, eu daria. Entende? Mas uma coisa que eu dou para minha filha, que minha mãe me deu, e eu dou com prazer, a minha vida de oração por ela. Ser um exemplo para ela. Ser um exemplo para os meus filhos. Isso é o maior que eu dou. Isso aí, ninguém vai tirar dele. Toda vez que eu paro e lembro, na minha mente eu lembro de ir de madrugada, ir no banheiro, mamãe estava ajoelhada orando. E vi minha mãe vencer várias batalhas só na oração. É isso. É isso. Ver, às vezes a minha mãe, a gente passando um aperto danado, e mamãe louvando ao Senhor. Mais perto quer estar. Nunca vou me esquecer, irmãos. Aquela paz que a mamãe tinha. Quase não tinha nada para comer naquele dia. E mamãe feliz. Essa herança. Vaidade. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Que evangelho nós estamos vivendo? Até que ponto nós estamos vivendo um evangelho de amor a Deus ou deixando a nossa vaidade tomar o tempo da devoção diária, da comunhão? Não temos tempo de ouvir o problema do irmão, não temos tempo de visitar o irmão que está enfermo, não temos tempo porque estamos cheios de problema. Mas por que você não tem tempo às vezes? Será que não é porque é da vaidade? E no dia que você precisar de visita? E no dia que você precisar que te ouçam? Nós colhemos o que plantamos. Vaidade. Prisioneiros da vaidade. Vaidade na estética. Tem pessoa que é tão vaidoso, que se ele gastasse em oração o tempo que ele gasta no espelho, ou ela, a vida seria diferente. Devemos cuidar do nosso visual, claro, mas tem pessoas que o tempo que ele gasta na academia malhando o corpo para ficar bonitão, bonitona, o tempo que ela gasta fazendo um monte de procedimento, um monte de coisa, se ela gastasse em oração, a vida seria diferente. Aí você olha assim, tem uma aparência bonitona, vai ver a vida dela como é que é. Vai ver a vida dele. Irmãos, não tem jeito. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz. Jesus falou, para que em mim tenham paz. Dou-vos a minha paz. A última vaidade que eu vou falar. Vaidade, eu costumo chamar de
vaidade de crente, né? Tem pessoas que cismam que a vaidade dele é virar pastor. Não sei porque Deus está sempre me levando a falar disso, mas eu creio que é porque quase sempre alguém vem me contar de pastor em depressão, de pastor assim, de pastor assado. E eu tenho visto casos, pessoas que têm uma vaidade de ser pastor e vai e luta, enquanto ele não encontra uma igreja para consagrar ele a pastor, ele não sossega. Aí quando ele consegue ser consagrado a pastor, aí ele realiza o seu sonho e faz uma festa. Mas só trouxe para ele aflição de espírito. Porque agora, como não foi de Deus a consagração, ele não fica naquela igreja e agora ele fica procurando outra igreja que vai reconhecer a consagração dele. Aí ele fica limitado, ele não procura uma igreja que pregue a verdade, ele procura uma igreja que vai reconhecer a credencial dele, que como ele correu atrás da credencial, a igrejinha que ele foi consagrado é tão pequena que tem lugar que não aceita. Ele fica procurando uma igreja para dar uma credencial para ele. Vaidade. Aflição de espírito. Prisioneiro da vaidade, irmão. Pessoas preocupadas em arrumar uma igreja que ele consiga ter um cargo, porque lá onde ela estava, ela tinha um cargo de não sei o que lá. E ela, tem gente que pensa que fazer obra de Deus é coisa que aparece. Mas eu achei muito legal aquele exemplo que o irmão Raimundo deu no discipulado sobre o cedro, né, Raimundo? Cedro, não foi? Que ele cresce primeiro para baixo. Irmãos, é muito importante quando a palavra é tremenda, quando ela fala coisas, que você vai buscar o significado. Tem gente que pensa que o crescimento dele é virar pastor, missionário. Não, irmão, o crescimento teu é a raiz nas águas, que é a palavra. Primeiro você cresce para baixo. Você vê construir a casa, você não dá nada, né? Aí, a obra está... Já trabalhei muito em obra. A obra começou, aí você chega lá, tu olha assim, não tem nada, que não tem nada pronto. Você olhar, tu vê que um monte de, como é que chama? Para dentro? Sapata. Um monte de sapata para dentro. Igual esse prédio aqui, ó, tá grandão, né? Mas o que tem para baixo, para cima, tem um montão para baixo também. E tem crente que é assim. Vaidade. Vaidade. Tem gente que tem a vaidade de achar que ele veio para o Evangelho, que o Evangelho vai dar o status quo, o reconhecimento. Ele tem uma cosmovisão de Evangelho que não corresponde à palavra. Isso é vaidade. E às vezes ele está ansioso ou ansiosa, porque está preocupado de encontrar uma igreja que reconheça a sua credencial. Mas ele não entende, irmãos, que o que fez com que Pedro fosse usado para curar aquele paralítico não foi a credencial, era a unção que está nele. Se você tiver uma vida de busca com Deus, irmãos, você não vai precisar de credencial. Onde você estiver, você será um instrumento nas mãos de Deus. Seja para orar alguém ser curado, seja para dar uma palavra que quando você der aquela palavra, a pessoa vai olhar para você e vai falar: puxa, essa palavra que você falou naquele dia, você não tem nem noção. O que foi? Aí a pessoa começa a chorar. Eu ia me suicidar. Aí você falou aquilo para mim, eu mudei de ideia. Você é o quê? Eu sou evangélico. Logo eu vi que você era diferente. Tua igreja é onde? É logo ali. Aí você não vai perder tempo de... Quer vir na minha igreja? Precisou de credencial para isso? Não. Pessoas preocupadas em reger grupo, em ser... Mas, às vezes, onde ela está, ela não é instrumento de Deus para as pessoas. Vaidade. Tudo é vaidade. E é importante nós termos cuidado para não sermos prisioneiros de uma vaidade. E
às vezes, impor isso aos nossos filhos, impor isso ao nosso marido, à nossa esposa, e trazer aflição de espírito. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Mamãe falava um versículo que eu adorava quando ela falava para mim. Mamãe falava assim: note os passos de um homem bom, que o seu futuro será de paz. Claro que quando a Bíblia fala de homem, fala homem no sentido de espécie, né? Está falando do homem e da mulher. Hoje, irmãos, nós vivemos o que nós fizemos no passado. Amanhã nós iremos viver a semeadura do presente. Que hoje nós possamos ter cuidado com a nossa vaidade. Teria outras vaidades para se falar, mas o tempo já está indo embora. Eu creio que o Espírito Santo irá falar na vida e no coração de cada um que ouviu essa palavra, seja aqui na igreja ou seja pela internet. Já peço a você que tem se identificado com o nosso ministério, que seja o instrumento de Deus, dando seu like, compartilhando esse vídeo, para que se proclame a palavra do Senhor. Amém? Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca por omissão. Então, é muito fácil você contribuir com esse ministério. Você não vai gastar uns centavos, apenas você vai compartilhar, comentar e dar o seu like. Eu falo para você que acredita nesta palavra. E desde já, eu já agradeço as palavras das pessoas que têm mandado mensagens carinhosas e têm orado pelo nosso ministério. Com certeza, você que tem orado, você que tem compartilhado, tem nos ajudado, você faz parte desse empreendimento, que não é meu, não é do pastor Alan, não é do pastor Geraldo, não é do pastor Júlio, mas é do Senhor. Eu convido você a fazer uma oração. É momento de oração. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai bondoso, eu ouvi a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, dá-nos graça, meu Senhor, que não possamos ser dominados por nenhum tipo de vaidade, que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos guardar o nosso contato, Senhor. Ó Deus, quantas vidas que necessitam, ó Pai, de paz, de uma palavra, e como iremos dar aquilo que nós não temos? Pai, dá-nos sabedoria para gerenciar o nosso tempo, dá-nos sabedoria, ó Pai, para estar na Tua comunhão. Abençoa o Teu povo, ó Pai, abençoa, ó Pai, a festividade do aniversário da nossa igreja mãe. Abençoa o Teu servo, pastor Alan, pastor Geraldo, pastor Júlio. Ó Pai, toma em Tuas mãos, ó Pai, pastor Marconi, enfim, todos os pastores que têm, ó Pai, sendo incansáveis na Tua obra. Dá-nos graça para prosseguir. Eu Te agradeço por mais uma vez, ó Pai, que Tu tens falado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.